Meus amados e queridos irmãos, graça e paz a todos vocês, não importa qual a sua religião. Queridos, hoje, dia 21 de julho de 2023, por volta das 7h30 da manhã, eu estou aqui para gravar mais um vídeo com uma pérola da graça de Deus. Ontem à noite não foi possível eu fazer a gravação desse vídeo e estou, então, para não deixar os nossos ouvintes em falta, pois gravo dia sim, dia não, com esta tão abençoada palavra do Evangelho da Graça de Deus. Vocês não imaginam, eu que vivi experiência de quase 50 anos, e quase parte total desses 50 anos, sempre ministrando a palavra, ensinando a palavra, porque o meu forte sempre foi tanto na área secular, quanto na área teológica, do campo religioso, o ensino. Eu sempre fui convidado para dar palestras, estudos bíblicos. Como vocês já sabem, lecionei por muitos anos numa faculdade, mais 3 institutos ou seminários, como queiram. Eu sempre gostei da sala de aula. E eu estou aqui muito feliz por esse entendimento que o Espírito de Deus me deu. Eu discorri durante anos e anos sobre esta mesma palavra, mas com uma outra visão totalmente distorcida. Uma visão de um sistema religioso perverso, cruel e mau, que fazia com que o entendimento chegasse até as pessoas como o sistema queria. Você tinha que dizer não aquilo que as pessoas precisavam ouvir, mas aquilo que o sistema e as pessoas queriam. E então eu percebi, com essa visão que hoje nós temos, o quanto nós fomos cruéis para com os filhos de Deus, atando sobre os fardos, atando sobre os ombros deles fardos pesados, colocando as pessoas debaixo de jugo, induzindo as pessoas a seguirem preceitos dos homens, a viver debaixo de normas, de regulamentos, de estatutos, como verdadeiros serviçais, como verdadeiros escravos, subjugados a uma palavra que não é do homem, mas a palavra de Deus. Mas quando o homem fazia dessa palavra uma interpretação totalmente distorcida, como ainda hoje fazem dentro desses lugares. Poderíamos aqui exemplificar a doutrina deles acerca do inferno, como lago de fogo e tormento eterno, do personagem Satanás como um ser espiritual, desse tão famigerado dízimo, aonde tem enriquecido muitas pessoas, muitos têm se tornado milionários e até poucos bilionários com esse tal dízimo e essas ofertas que eles tiram nessas tais reuniões, que eles dizem que são reuniões para adorar a Deus, que proporcionam a eles mordomias. Não querem trabalhar. Eles realizam convenções, seminários, reuniões durante as semanas e ficam lotados de pessoas. E se ficam, é porque elas não trabalham. Fazem em diversos estados do Brasil e até mesmo para alguns conferências internacionais. Coisas estas que, se eles dependessem do mundo secular, não teriam. Eu mesmo trabalhei mais de 45 anos, comecei com a minha carteira assinada aos 14 anos de idade.
Nunca saí do Brasil. O país mais próximo do Brasil que eu fui, mas atravessei a fronteira, foi a Argentina e o Paraguai. Atravessei a fronteira, como se estivesse atravessando de uma ponte de um lado para o outro. Conheci, sim, alguns estados do Brasil, porque trabalhei. Mas não por esse sistema religioso. Então, queridos, esta palavra que o Cristo ressuscitado, ele trouxe a Paulo, foi a revelação que todos precisavam, mas não receberam. Depois de Paulo, esta palavra da graça foi ocultada durante séculos e séculos, e foi apenas ensinado aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana quis que ensinasse. E quando Lutero, o reformador, ele rompe com esse sistema religioso católico romano, quando talvez fosse a esperança, ele traz todos os rudimentos do catolicismo romano para dentro do protestantismo. E os protestantes seguem quase que tudo do catolicismo romano. E as pessoas que decidem aceitar, né, Jesus como Salvador e se fazer membro dessas instituições religiosas, se tornam subjugadas, aprisionadas. Assim como quando a lei foi dada ao povo e entregue por meio de Moisés, fica aí também uma ressalva que eu faço a um indivíduo que volta e meia, eu vou dar até o sobrenome, eu não costumo fazer um tal de Gardela, e escreve uma porção de asneira, besteira lá nos comentários. Ele até disse que eu falei que a lei foi dada por Moisés, como se Moisés fosse o autor da lei. O indivíduo tem a coragem de dizer um absurdo desse. Lógico que a lei, ela veio de Deus, foi Deus que estabeleceu, mas foi passada ao povo por meio de Moisés. Todos os profetas, você que entra aí e faz comentários, eu vou e removo. Eu nem perco tempo em tentar explicar para você, porque a sua mente está cauterizada, o seu véu ainda está posto sobre o seu rosto. Então, os profetas recebiam de Deus. A palavra era de Deus, a mensagem era de Deus. Os profetas eram o que? Os portadores. Eles falavam ao povo. Lógico que vinha de Deus. Assim como o povo falava aos sacerdotes, e os sacerdotes, eles passavam aquele entendimento do povo, aquilo que o povo lhes dizia para Deus. Mas isso teve um fim. Esses ministérios não existem mais. Mas fica aí esse sistema dando título a homens, dizendo que eles são autoridades espirituais, dizendo que eles são pastores, evangelista, bispo, apóstolo, etc, etc e tal. E se colocam diante dos filhos de Deus como uma suposta autoridade espiritual, dizendo aquilo que eles querem dizer, aquilo que o sistema quer que eles digam. E o povo, por falta de entendimento, vive aprisionados, subjugados dentro dessas sinagogas. A palavra diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. A palavra diz: examinai as escrituras. Quem dá o entendimento não sou eu. Quem dá o entendimento é o Espírito de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem torna as pessoas com a mente ativada. Somente Ele pode fazer isso.
Então eu quero também me dirigir a esses tipos de pessoas, a essas tais pessoas que acham que por serem teólogos, por serem professores, por terem nomenclatura, por terem títulos, aí eles podem dizer aquilo que eles acham, aquilo que eles querem. É o tal achismo que existe dentro desses lugares. Se o Espírito Santo não der a revelação, não se tem como passar a revelação do Evangelho, da graça de Deus concedida a Paulo através do Cristo ressuscitado. Só o Espírito do Senhor pode abrir o entendimento, somente Ele pode tirar o véu. Eu sou prova viva disso, pois eu fui teólogo, hoje eu não sou mais, eu não tenho mais esse título. Fui pastor, hoje eu não tenho mais esse título. Ensinei tudo isso que vocês ensinam, talvez com mais propriedade do que muitos de vocês, modéstia à parte, pois era a minha prática. E hoje eu não faço mais isso, porque eu só passo aquilo que o Espírito de Deus me deu o entendimento. E é por conta dele que esse entendimento é aberto, que essa mente é ativada. É por conta dele que o véu é tirado. Eu era um filho da livre, que estava dentro desse sistema religioso, fazendo a vontade desse sistema. E foi o Espírito do Senhor que me abriu a minha mente. Eu fui salvo na mente. A salvação é na mente. Mas para o sistema religioso, a salvação está num rito. Você não pode ser salvo sem aceitar Jesus como Salvador. Você não pode ser salvo sem passar pelas águas do batismo, que eles dizem que é para remissão de pecados. Você não pode ser salvo se você, depois de passar por esses dois primeiros, não começar a participar, aspas, da Santa Ceia do Senhor, para estar em comunhão com os outros e com Ele. E daí segue cerimoniais, e segue a tal, aspa, obra de Deus. A salvação é vista por eles no corpo, pelas vestimentas, por aquilo que você faz dentro do sistema religioso como obra de Deus e por aquilo que você deixa de fazer, dito, posto e ensinado por eles. Aí você é salvo. Tanto isso é verdade que lá você perde a salvação e depois você recupera essa salvação. Lá você, quando não faz mais parte de lá, você está desviado. Eu hoje sou considerado, tantos quantos que estão hoje na visão da graça, estão desviados de Deus. Para eles, desigrejado. Somos hereges, somos anticristo, somos falsos profetas. E estamos desviando outras pessoas, aspas, da igreja. Outro dia alguém disse isso. Irmão, não se deixe levar por Satanás para tirar as pessoas de dentro da igreja. Um deles escreveu isso lá. Sabe por quê? Que eles não querem que as pessoas deixem a sinagoga, porque o dia que as pessoas forem deixando esses lugares, a renda vai cair. Não vai ter mais aquela quantidade de dinheiro que tem. Quanto mais povo, mais renda. Quanto mais povo, mais dinheiro. Quanto mais povo, mais mordomias. Quanto mais gente, mais receitas. É dessas coisas que eles estão preocupados. E os púlpitos, né? Que são as meninas dos olhos deles. Aonde eles se dirigem. Alguns a poucas pessoas. Outros a uma quantidade razoável de pessoas.
e outros a grande número de pessoas. E eles se sentem, é o momento deles, aos domingos à noite, às terça, quinta, sei lá. Eles se sentem quando ocupa o microfone, o púlpito desses lugares, aonde centenas ou dezenas ou milhares de pessoas estão voltadas para eles. Eles agora são o centro das atenções. São os reverendos, são os mestres, são os doutores. Muitos fazem psicologia para ajudar a dominar a mente das pessoas, a influenciar as pessoas naquilo que eles estão dizendo. Essa é a mais pura verdade. Verdade esta que muitos não têm coragem de dizer. Esse não é a pérola da graça de Deus. Isso não é a revelação da sã doutrina da palavra de Deus. O Senhor é único, Ele é soberano, Ele é o centro, Ele é o Senhor de tudo e de todos. A honra é tão somente dEle, o poder é tão somente dEle, a glória é tão somente dEle, tudo é dEle, é por Ele e para Ele. Ele não tem inimigo, Ele não tem adversário, Ele não guerreia com quem quer que seja. Tudo é a vontade de Deus. Ninguém pode frustrar, Jó 42:2, os seus desígnios. E então, fica aí esta palavra. Eu ia gravar uma mensagem, mas nem vou. Vai ficar aqui esse comentário, vai ficar aqui para uma reflexão, tudo isso que eu acabei de dizer. Então eu quero me dirigir a estes. Vão lá, façam comentários, mas se não tiver em conformidade com a visão da palavra, da sã doutrina, eu removo. Eu nem perco tempo em respondê-los, porque não vai adiantar. A mente deles está cauterizada, o véu está posto sobre o rosto. São religiosos, buscam seus próprios interesses, são cães gulosos. Paulo os chamam de fraudulentos, enganadores. O Cristo Nazareno os chamava de lobo devoradores. São isso que vocês são. Mas são filhos de Deus. Porque salvação não tem nada a ver com esse rito que vocês dizem que tem. Deus não nos vê no corpo, na carne, Ele nos vê no espírito. Aí, sabe o que os religiosos dizem? Então você pode fazer o que você quiser. Aí eles dizem que isso é libertinagem. Veja como os religiosos são tão cegos, guiados por cegos, que têm a mente tão cauterizada que são capazes de raciocinar e pensarem assim. Deixa eu te dizer uma coisa, religioso. Os espirituais não vivem na prática das obras da carne. Eles vivem a liberdade no Espírito. Aonde está o Espírito, aí há liberdade. Sabe por quê? Vocês voltam para essa carcaça que aqui está, porque vocês são carnais. E os carnais vivem na prática das obras da carne. E vocês então não sabem o que é liberdade no Espírito. E fica preocupado-se com libertinagem. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, aquilo outro não pode. Isso é pecado. As obras da carne, que estão lá em Gálatas capítulo 5, eles dizem que aquilo tudo ali, quem comete é pecado. Não, aquilo ali são obras da carne. Pecado foi transgressão da lei. Se você vive na prática das obras da carne, você está errando o alvo. Você não pode reinar em vida. Não se reina em vida vivendo na prática das obras da carne. E o que vocês mais vivem é na prática da obra da carne. Porque há em muitos de vocês ódio, ira, inveja, porfia, ciúmes, dissensões, mentiras e outras. Vamos reinar em vida.
como crescer em graça, como crescer no conhecimento, como entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, como descansar tão somente no Senhor, como ter o Senhor como centro. Se vivem voltado para as coisas da carne, para a vida deste mundo, preocupado com as coisas materiais, buscando para si honras, posições, vocês querem primazia, vocês querem aparecer, vocês fazem acepção de pessoas. Você não olha o outro como igual a você, você está sempre superior a ele. Não adianta cumprir normas, não adianta seguir preceitos, não adianta cumprir rudimentos, se não ama a Deus mais do que tudo e o próximo como a si mesmo. Na visão do Evangelho da Graça de Deus, todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. Não há diferença entre um e o outro. E todos voltados somente para o único Deus soberano, que é Senhor de todos e de tudo. Vocês precisam ser salvos na mente. Vocês precisam ser salvos na mente, ter a mente ativada. Enquanto isso não acontecer, você será um religioso. Não vai desfrutar como filho que vocês são de todas as sortes de bênção. Não vai reinar em vida. Porque preferem ficar debaixo de todos esses rudimentos, de todos esses preceitos. Essa é a mais pura verdade. Desperte, tu que dorme, levante-te dentre os mortos, e o Espírito de Deus te esclarecerá. Não sou eu, não somos nós, mas tão somente Ele. E eles, com uma palavra dessa, gente, onde a gente procura exaltar Deus, reconhecer Deus como único e soberano, apesar de que Deus não precisa disso de mim, porque Ele é e nunca vai deixar de ser, independente do que você pensa, do que eu penso, do que eu acho dele. Eles ainda têm coragem de dizer que nós somos desviados, que nós somos desigrejados, de que nós somos apostatados da fé, como muitos dizem. Como eu tomei conhecimento há poucos dias, um chegou para mim e disse, pastor fulano, disse que eu sou um apostatado da fé. Olha a ignorância espiritual deles. Mas nós amamos, é por isso que eu encerro sempre dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Vocês são nossos irmãos. Vocês são salvos, porque o dia que essa carcaça voltar ao pó da terra, o Espírito que está em vocês volta para Deus, porque foi de lá que ele veio. A diferença de vocês, para quem tem um entendimento, é que quem tem um entendimento reina em vida. Guarde isso. Cresce em graça e em conhecimento. E descansa tão somente no Senhor. Beijo no seu coração, um forte abraço. O último dia. Vou fazer a minha caminhada. Já estou um pouco atrasado. Aqui, ó, nós da graça de Deus amamos vocês.